Uhum. Então, eu te pergunto se teve mesmo um aumento depois da pandemia, se já deu para sentir, porque nós estamos, pandemia 2020, nós estamos em 2024. Mas eu te pergunto até como experiência própria, porque nós não Uhum. tivemos grandes estudos também nisso, porque você veja a questão do câncer na pandemia. Me perguntava, aumentou a gravidade? Aumentou sim, eu peguei mama destruída no consultório, coisa que no convênio eu já não pegava mama destruída há muito tempo. E peguei algumas na época da pandemia. Então, isso é experiência pessoal. Aí eu te Uhum. pergunto se isso, de fato, depois da pandemia, aumentou a procura no consultório com doenças, e se aumentou, por que que você acha que isso Sim. aconteceu? Aumentou, né? Aumentou bastante, na verdade. Ah, Quando a gente fala do Covid em relação a doenças cardiovasculares, a gente tem algumas doenças que são associadas mesmo, né? A mais clássica delas aí é a miocardite, que Exatamente. acontece com qualquer infecção viral, né? O mais comum aí a gente vê um paciente que teve uma gripe, uma gastroenterite e evolui com uma miocardite dali uma semana, um mês. E o Covid é a mesma coisa. O Covid foi uma infecção em uma pandemia que acabou tendo muita quantidade de infecção, logo teve também alguma quantidade de miocardite. Outros estados pró-inflamatórios e pró-trombóticos, que são bem sabidos também, né? Fazer Sim. muita trombose, TEP, coisas que a gente acabou acompanhando. Mas eu vou te falar, o mais comum no consultório, tanto privado quanto consultório do SUS, lá no CEADAS, é busca por dispneia pós-Covid. Muito paciente vem buscar atendimento para avaliar dispneia pós-Covid. O paciente está cansando mais, ó, antes da pandemia não tinha nada, agora para eu caminhar 2 quadras eu já fico cansado, tá? A gente faz a avaliação sempre buscando se não teve miocardite, se não teve alguma sequela de Covid na parte pulmonar também. E vou te falar, em geral não, tá? Praticamente os testes vêm quase todos aí negativos. Eu estou tentando me recordar de algum aí que tenha vindo assim com uma dispneia pós-Covid, sem ter tido um diagnóstico na época assim de uma doença cardiológica, mas não consigo me lembrar assim. Geralmente a investigação mostra que o pulmão está bem, às vezes uma cicatrizinha ou outra pequena, e a parte cardiológica vem bem também. Sim, a gente sabe da miocardiopatia, como você mesmo disse, né, as miocardites, mas a tendência, eu te perguntei, porque a tendência é as pessoas associarem com tive Covid, depois do Covid eu estou mais esquecido, Isso é depois do uma Covid eu coisa que a estou gente isso. percebe muito. Depois do Covid ficou um pouco assim, meio que. Não sei, o Covid foi algo muito traumatizante na Sim, população em toda. E ficou um pouco de. Tudo virou Covid, sim, né? Ficou um é. pouco de. Voltei 2029, tô com câncer de próstata. Pô, foi por Covid. causa do Covid, né? Eu É, peguei Covid em no, 2022. no, meu, no caso do câncer mesmo, eu posso te falar que foi porque as pessoas não procuravam. Ponto. Isso da Ponto mama que final. você me falou, de mamas destruídas, talvez tenha sido adiou, né? Não, não ia Não atrás, ia exatamente, atrás, não ia ficava dois, atrás, 3 anos sem fazer adiava, um exame, aí quando exatamente, foi ver já ficou pegou anos muito sem atrasado. medo de pegar a doença, não ia para o hospital de Isso jeito a gente passou nenhum, muito então, também, pacientes com que a gente acompanhava, é, na época, quando começou, eu estava ainda no Sul, terminando minha formação, e tinha muito paciente grave, com insuficiência cardíaca, que tinha que acompanhar mais de perto, os caras ficavam um ano sem vir, voltavam já para sim. internar, descompensados, sabe? Mal, porque realmente é uma coisa que mudou muito a rotina, né, da medicina. Mudou. As pessoas não procuravam. E mudou, exatamente, você falou tudo mesmo. Mudou a rotina da medicina. Até conduta, a gente teve que se adaptar de algumas coisas que a gente não. A gente, obviamente, não faria se tivesse correndo tudo normal, né? Aquela Uhum. história de você precisa ir, precisa te internar e precisa ser agora. Não tinha leito, né, cara? Não tinha. Então, é uma coisa. O que a gente passou é uma coisa O muito complicada. E que mudou mesmo mudou, naquela ocasião, mudou mesmo a característica de como a saúde funciona, né? e mudou a característica das pessoas que acabavam procurando com câncer. Aí depois, um ano depois, a coisa voltou, começou a voltar ao normal.